bonita do Instituto Fastef, como vocês estão? Estamos ao vivo para a nossa primeira aula de teologia e hoje o tema tá muito bom. Doutrina da Trindade. Essa vai ser a disciplina que nós estaremos estudando nesse mês. Essa será a disciplina que nós estaremos estudando neste módulo. Eu quero que a sua expectativa ela possa estar lá em cima, porque essa disciplina é uma disciplina que muita gente tem dúvidas, muita gente faz confusão, e nessa primeira aula, na nossa aula introdutória, eu quero minimizar essas confusões desse mistério tão grande chamado Trindade. Para quem não me conhece, o meu nome é Eduardo Maciel e nós estaremos juntos nessa jornada teológica durante todas essas aulas. A teologia da Trindade, ela é a codificação do inescrutável das tensões bíblicas até a síntese calcedônia. Quando falamos em inescrutável, nós estamos falando naquilo que é de difícil compreensão, daquilo que é complexo, daquilo que exige de nós nos debruçarmos em um estudo, não fazer apenas uma leitura dinâmica, mas entender de fato o que a doutrina da Trindade, o que a teologia da Trindade vem trazer para o nosso enriquecimento teológico. É muito importante que nós, como aspirantes de teologia, entendamos que já nessa primeira aula nós vamos fazer uma análise da doutrina da Trindade, essa que é uma das doutrinas, como eu já disse, das mais difíceis das Escrituras, talvez seja mais complexa do que o Apocalipse. E eu acho uma oportunidade para nós, um momento para nós oportuno, a declaração de Mark Roberts ao tratar da Santíssima Trindade. O que o Roberts diz? A glória ilimitada de Deus deve ser uma forma de nos conscientizar com respeito à nossa insignificância, em contraste com aquele que é sublime e exaltado. Quando falamos em insignificância, o Mark Roberts ele não está dizendo que o ser humano ele não tem a sua importância, o seu propósito aqui na Terra, mas comparada à sublime glória do Senhor, nós somos um pontinho no meio do universo. Às vezes o ser humano ele se acha acima do bem e do mal. Às vezes o ser humano, com seu orgulho, com sua vaidade, ele se acha tanta coisa. E nós, na verdade, somos pó. Nós somos areia, nós somos grãos. Do pó viemos e para o pó nós voltaremos. O paradoxo bíblico absoluto que nós precisamos compreender já nessa primeira aula. Opa, passei aqui para frente, né? Deixa eu voltar. Voltemos. Esse paradoxo bíblico absoluto é a unidade divina. A Bíblia sustenta com veemência que existe apenas um Deus. E é aqui a confusão.
Muitos não entendem a doutrina da Trindade, muitos não entendem a teologia da Trindade, achando que é um triteísmo, achando que Deus Pai é um Deus, Deus Filho é outro Deus e Deus Espírito Santo é o terceiro Deus. Não, 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 não. É um único Deus, existe uma triunidade divina. Nós não podemos entender Trindade de uma outra maneira. Agora, mesmo sendo uma triunidade divina, dentro desse paradoxo bíblico, existe uma pluralidade revelada em 3 pessoas distintas, que é a pessoa do Pai, que é a pessoa do Filho e que é a pessoa do Espírito Santo. E essas 3 pessoas, elas são manifestadas nas Escrituras. Eu gosto de fazer uma analogia desde cedo com os alunos lá do avançado, que podemos entender a Trindade como se fossem os estados da água. A água pode estar no estado líquido, como nós bebemos água, né? Tem água aqui para mim, ó. Estado líquido. Mas a água também pode estar no estado sólido, que é o gelo, mas não deixa de ser água. E a água também pode estar num estado gasoso, que é o vapor. Mas a fórmula é a mesma, H2O. Essa analogia nos retrata que a Trindade também é assim. A fórmula é a mesma, o Deus é o mesmo. Mas as personas, elas podem ser distintas. A persona do Pai, a persona do Filho e a persona do Santo Espírito de Deus. Essa glória ilimitada de Deus deve ser uma forma de nos conscientizar a respeito até da nossa ignorância finita, cultural, insignificância, em contraste... Opa, deixa eu voltar, toda hora eu aperto aqui. Em contraste com aquele Deus que é sublime e exaltado. Então, o ser humano, apesar de ser a coroa da criação, se quisermos nos comparar a Deus, nós somos insignificantes. Deus, ele tem uma mente infinita. Eu falava isso ontem para os alunos do avançado na disciplina de Pentateuco. Deus, ele tem uma mente infinita. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Já o ser humano tem uma mente finita. Nós somos limitados. O que nós entendemos de Deus? Nós entendemos de Deus aquilo que ele se dá a revelar. Então, aquilo que Deus me revela, eu compreendo, eu entendo. Aquilo que Deus não me revela, para mim é um mistério. É preciso não confundir os termos trindade ou triunidade com o triteísmo. O que é a trindade? O que é a triunidade? Ela diz respeito ao mesmo assunto e podem ser tomados como sinônimos. Muito cuidado quando alguém fala que triteísmo significa a existência de 3 deuses distintos. E isso nada tem a ver com a doutrina da Trindade. Então, se alguém falar triunidade, correto. Se alguém falar Trindade, corretíssimo. É um único Deus em pessoas plurais. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Agora, se falarmos em triteísmo, igual tem um cantor aí,
que eu até gosto das músicas dele, mas antigamente ele dizia assim: eu sou dos três, eu sou dos três. Quando ele dizia eu sou dos três, isso já não é a Trindade. Isso fazia uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, porque ali o Thales Roberto estava falando de um triteísmo, de que o nosso Deus, eles são, na verdade, três deuses. E não são, não é. Nosso Deus, ele é um único Deus. Então, estabelecendo essa fronteira, esse limite da trindade ou triunidade versus o triteísmo, nós entendemos que a trindade é essa coexistência de três pessoas em uma única essência divina. A doutrina central da fé cristã. Os mais antigos vão lembrar do que eu vou falar agora. Antigamente, vou até entregar a minha idade aqui, hein? Antigamente nós comprávamos um aparelho de som. Isso já tem aí pelo menos uns 25 anos, 30 anos, no mínimo. Por isso que eu estou entregando a minha idade aqui. Antigamente a gente comprava um aparelho de som que chamava 3 em 1. Eu me lembro quando meu pai comprou o primeiro 3 em 1. Foi uma festa lá em casa, foi um evento. Eu era criança ainda. O que era um aparelho de som 3 em 1 para a moçada mais nova que não vai saber o que eu estou falando? É um único aparelho que tocava rádio, que tocava disco, aquele bolachão, vinil, e que tocava também fita cassete. E os mais novos nem vão saber o que é isso. Dá uma procurada aí no Google que vão te mostrar o que é uma fita cassete. Então esse aparelho, ele tinha 3 funções, ele tinha 3 pessoas, né? A rádio, o disco e o toca-fitas. Mas não eram 3 aparelhos, eram um único aparelho. Assim é o nosso Deus. Não são 3 deuses, é um único Deus. Mas são 3 pessoas distintas, plurais. Pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo, que coexistem na mesma essência. Já o triteísmo é uma crença na existência de 3 deuses, literais, separados. O Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. E isso, turma, é um erro fatal que anula o monoteísmo bíblico. Se você não tem a pretensão de anular o que a Bíblia diz, não caia nessa história de 3 deuses. Não caia nessa história de triteísmo. Só existe um único Deus. A doutrina, na história, estamos falando da doutrina da Trindade, nos traz um entendimento acerca da triunidade, que passou por um período ali de conversas e discussões, de concílios, um período de desenvolvimento lá nos primeiros séculos da era cristã. E aí requereu, né, decisões conciliares, por isso os concílios dos pais da igreja, Orígenes, Agostinho e tantos outros, até ficar sendo uma doutrina estabelecida e aceita dentro de um consenso igreja. Então não é uma coisa que alguém criou, alguém imaginou, alguém com uma mente fértil. Tem pessoas que têm a mente muito fértil.
não é um achismo, não é um dogma, mas houveram reuniões dentro da doutrina falando, teologando, refletindo em vários concílios sobre a existência ou não da Trindade. Se Deus realmente, sendo um Deus, poderia ser Pai, poderia ser Filho e poderia ser Espírito Santo. A razão para a formulação da doutrina da Trindade, historicamente, foi esse grande debate a respeito do relacionamento entre Jesus de Nazaré e o Pai Celeste. 3 pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Essas 3 pessoas, elas são manifestadas nas Escrituras Sagradas como Deus. Então, o Pai é Deus. Então, o Filho é Deus. Então, o Espírito Santo também é Deus. E não existe um Deus menor e também não existe um Deus maior. Ah, mas o Pai está lá em cima, dentro da pirâmide. O gráfico não é o gráfico da pirâmide. O Pai é exatamente igual ao Filho na sua essência. O Robson está falando aí, a paz de Cristo. Boa noite, Robson. Estamos ao vivo aqui. O Pai não é maior que o Filho. O Filho não é maior que o Pai. O Espírito Santo não é menor do que os dois. É a mesma essência. Ao mesmo tempo, a Bíblia Sagrada sustenta com veemência que há um único Deus. Portanto, o assunto da Trindade se impõe pela revelação bíblica e pela prática da fé cristã. Mais uma vez eu repito, não foi um achismo, não foi um dogma da igreja, não foi nem influência do helenismo, mas verdadeiramente foi algo que os pais da igreja, em vários concílios, chegaram ao consenso de que um único Deus também é Pai, também é Filho e também é Espírito Santo. 3 pessoas distintas. O catalisador dessa formulação, o grande debate, é qual é a natureza do relacionamento entre Jesus de Nazaré, o Deus que se fez homem, e o Pai Celeste. A palavra Trindade, ela não existe na Bíblia. Se você procurar do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar. Mas ela é utilizada pela primeira vez em 220 depois de Cristo por Tertuliano. E esse assunto impôs-se pela revelação bíblica, pela análise dos evangelhos e do Novo Testamento e pela prática cristã. Então nós entendemos que, mesmo o termo Trindade não sendo usado nas páginas das Sagradas Escrituras, essa doutrina foi a arquitetura linguística necessária para explicar essa relação sem ferir o texto sagrado. Por isso não é uma heresia. Se alguém falar para você assim, esse negócio de Trindade aí é heresia, nós somos unicistas, nós acreditamos só na pessoa do Pai, ou nós somos modalistas. Turma, não é uma heresia. O nosso Deus
É um único Deus, mas existem 3 pessoas: a pessoa do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Vamos entender a Trindade antes da Reforma Protestante. Antes da Reforma Protestante, lembrando a todos que a Reforma ela começa em 1517, antes da Reforma Protestante, a palavra Trindade não se encontrava na Bíblia. Quem a cunhou foi Tertuliano em 220, foi o primeiro a utilizar. A posteriori, Tertuliano mais Orígenes, aproximadamente aí entre 184 a 254 depois de Cristo, foram trabalhar na formulação da doutrina e ambos subordinaram o Filho ao Pai. Então, bem lá no iniciozinho, nos primeiros estudos, eles colocaram a figura de Jesus Cristo como uma figura subordinada, obediente a Deus, ao Deus Pai. Ah, professor, mas não é isso mesmo que a Bíblia diz? Sim e não. Sim, porque enquanto Jesus esteve aqui como homem, foi isso mesmo. Ele obedeceu ao Pai e foi até as últimas consequências, que foi morte de cruz. Porque ele se despiu da sua glória. Porque ele não veio como um Deus, ele veio como um homem. Então, nos seus 33 anos e meio aqui na Terra como homem, realmente o Filho era subordinado ao Pai. Mas foi só nessa lacuna. Foi só nesse período. Orígenes, ele subordinou o Filho ao Pai, inclusive na essência do ser. Esse é o perigo. Na essência do ser, Jesus não é menor que o Pai. Jesus tem a mesma essência. Isto é, em sua natureza. E o Espírito Santo também foi subordinado até mesmo a Jesus. É uma interpretação subornacionista da Trindade, ou seja, vamos colocar ali uma hierarquia da Trindade. Dentro dessa visão do Orígenes, primeiro o Pai, depois o Filho e, por último, o Espírito Santo. Essa visão é uma visão antiga, é uma visão dos primeiros ensinos. É um protótipo que foi até rejeitado anos depois pelos concílios. Foi uma tentativa inicial, sim, do século II, do século III, mas essa tentativa de preservar a supremacia do Pai não foi à frente, porque o Pai aqui é colocado como uma fonte absoluta, o Filho aqui é colocado como subordinado ao Pai, inclusive na sua essência, na sua natureza. Nós não entendemos assim hoje. E o Espírito Santo subordinado ao Filho de Deus. Falha por destruir a igualdade essencial e a coeternidade das 3 pessoas divinas. Então, se nós pensarmos nesta visão do subornacionismo, eles tiram a essência divina de Cristo. Eles tiram a essência divina do Espírito Santo. E isso é um grande perigo.
Uma outra explicação, uma outra interpretação é o monarquianismo, ou como muitos conhecem, o sabelianismo do teórico Sabélio. Isso nós estudamos muito lá no avançado em Cristologia. O monarquianismo ensina a existência de um monarca, de alguém que está acima, que é Deus. Era uma tentativa lá no 3º século de defender o monoteísmo contra a suspeita do triteísmo. Haviam duas formas de monarquianismo. Um era dinâmico e o outro era modalista. Nesse labirinto chamado monarquianismo, sabelianismo, nessa tentativa lá no 3º século da igreja se defender contra a heresia do triteísmo, eles ensinavam no monarquianismo dinâmico, existiam dois defensores, né? O Aloge e no monarquianismo modalista ou modalismo Sabélio. A visão sobre o Filho, Jesus, no dinâmico, era um mero homem, revestido com o Espírito Santo. Eles rejeitavam a cristologia do Logos do Evangelho de João. Então era uma pessoa igual a mim, igual a você. Ele não era Deus. Ele era humano. Já no modalista, ou no modalismo, se suspeitava da plena deidade do Filho, mas não como pessoa distinta, não como pessoa fora do Pai. Até porque eles pegam aquele texto, né? Eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, então somos a mesma pessoa. A visão do Espírito Santo para o monarquianismo dinâmico é apenas uma influência divina. O Espírito Santo não é Deus, apenas uma influência. E no modalismo, apenas um modo sucessivo de manifestação divina. O Espírito Santo seria, no caso, uma teofania. Qual é o erro fundamental do monarquianismo dinâmico? A negação da trindade, da eternidade pessoal de cada um. E qual é o erro fundamental dos modalistas? Deus se revela em etapas, em sequências. Primeiro como Pai, segundo como Filho, terceiro como Espírito Santo. Qual é o problema? Nunca simultaneamente. Os três nunca vão estar na mesma cena. É como se fosse um teatro, né? Onde se pega a máscara do pai. Vou fazer disso aqui uma máscara. Se coloca, o ator pega uma máscara e coloca lá como pai. E ele representa lá o pai, o Criador. Ele sai de cena, pega uma outra máscara, coloca a máscara do Filho e representa num segundo momento as funções do Redentor, do Filho. Aí ele sai de cena e volta com a máscara do Espírito Santo. O grande problema do modalismo é que os três não estarão presentes na mesma cena. E não é isso que acontece no batismo de Cristo. No batismo de Jesus há uma voz no céu que diz: esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Simultaneamente, Jesus está se batizando. E simultaneamente também o Espírito Santo, né? Desce em forma de pomba. Os três aparecem na mesma cena.
o monarquianismo dinâmico, viam Jesus simplesmente como um mero homem, revestido do Espírito Santo, e o Espírito era considerado apenas uma influência divina. Negavam qualquer noção de trindade, de eternidade pessoal. Os seus representantes são conhecidos como aloge e rejeitam a cristologia do Logos, ensinada pelo evangelista João. Os aloges baseavam-se na sua cristologia exclusivamente dos evangelhos sinópticos, repudiavam a cristologia do evangelho de João, porque suspeitavam que haviam ali concepções helenísticas do prólogo do seu evangelho. Então eles ficavam apenas com Mateus, Marcos e Lucas. Ficavam apenas com os sinópticos. Mas eles rejeitaram João porque achavam que João estava bebendo da fonte dos gregos, a fonte helenística. No monarquianismo modalista, também conhecido simplesmente como modalismo, embora concordassem em limitar o termo Deus exclusivamente à pessoa do Pai, mesmo assim sustentavam a plena deidade do Filho. Então nós temos uma teoria, nós temos aí um movimento que são os unicistas. Fazem exatamente isso, tá? Eles colocam o Pai como uma figura única, uma persona única, mas eles também entendem que o Pai e Jesus são um. Então, Jesus e o Pai são a mesma pessoa para os unicistas. Considerava o Pai, o Filho e o Espírito apenas como modos sucessivos, tomados pelas divindades para a manifestação. Portanto, considerava a Trindade como revelações contínuas de Deus, primeiro o Pai, depois o Filho e, finalmente, o Espírito Santo. Nós temos também os arianos, que é uma outra teoria, é uma outra teologia. No século IV, o arianismo negava Jesus Cristo e também o Espírito Santo como se tivessem uma natureza igual à natureza do Pai e afirmavam que Jesus Cristo tinha uma natureza semelhante, homoi, e não idêntica, homo, ao Pai. Sabe quem bebe muito dessa fonte do arianismo diário? As testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, ou os testemunhos de Jeová, e eu que tenho uma intimidade com eles, porque eles batem aqui na minha porta todo sábado de manhã, eu chamo eles de TJ, porque já somos íntimos. Os TJ bebem da fonte diário. Eles não colocam Jesus como Filho de Deus. Eles não colocam o Espírito Santo como o próprio Deus. Segundo eles, o Filho é a primeira criatura do Pai e o Espírito a primeira criatura do Filho. A igualdade essencial do Filho e do Espírito com o Pai foi sacrificada para que, segundo eles, a unidade na divindade fosse conservada. Robson está dizendo, tem dia que eles batem na casa errada. Já não existem mais TJs como antigamente, mas isso aí é um outro debate para uma outra aula. Então, o que eles acreditam? Que a primeira criatura de Deus é Jesus. E a primeira criatura de Jesus é o Espírito Santo. Não. Quando Jesus nasceu de Maria, ele já existia. Ele sempre existiu.
Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O Pai estava falando com quem? Com Jesus e com o Espírito Santo. Se ele fosse maior e Jesus e o Espírito Santo fossem subordinados, ele não diria façamos. Ele diria eu vou fazer. Ou então ele diria façam vocês. Mas esse verbo, né, façamos, vai exprimir para nós harmonia, unidade. Vai exprimir para nós que os três são apenas um. Qual é a crise ariana? O sacrifício da igualdade. Lá no quarto século, Ário e os seus seguidores tentaram conservar a unidade da divindade, mas sacrificaram a igualdade da essência. Então eles colocam o Pai como criador e o Filho e o Espírito Santo como criaturas. Não é assim. Eles acreditam em homoi, semelhantes, mas não acreditam em homo, idênticos. E o Espírito Santo e Jesus não são homoi, são homo, são idênticos. Os arianos afirmam que Jesus tinha apenas uma natureza semelhante ao Pai, negando a igualdade absoluta. O Filho seria a primeira criatura do Pai e o Espírito Santo seria a primeira criatura do Filho. Isso não tem lógica. Para nós conhecedores da Bíblia, para nós que nos debruçamos nas Sagradas Escrituras, isso não tem lógica alguma. Para combater o arianismo, foi realizado o Concílio de Nicéia em 325. E ali ficou decidido em Nicéia que o Filho é da mesma essência do Pai, coessencial com o Pai. O Filho, ele não é menor, o Filho não é maior. O Filho não é superior, o Filho não é inferior. O Filho é igual, mesma essência. Já no Concílio de Constantinopla, em 381, foi sustentada a divindade do Espírito Santo. E que o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ou seja, não são criaturas sucessíveis, são a mesma essência. O Espírito Santo, nosso advogado, nosso Paráclitos, aquele que está ao nosso lado, Jesus, o nosso Redentor, que morreu na cruz, e o Deus Pai, que é o Criador de todas as coisas. O terceiro concílio é o de Calcedônia, em 451. E ali foram tomadas decisões que confirmaram as posições dos concílios anteriores, ou seja, Nicéia e Constantinopla. Nós temos aqui a formulação que não foi criada, mas reconhecida, codificada através de decisões conciliares. O concílio de Nicéia vai combater o arianismo. O concílio de Constantinopla vai tomar a decisão de que o Espírito Santo é Deus. Sustentar isso. E o concílio de Calcedônia vai consolidar as decisões de Constantinopla sobre o Espírito Santo e de Nicéia sobre o Cristo. São coessenciais.
É a mesma essência, é a mesma substância. Então, se houvessem divergências, esses 3 concílios aí da igreja não conversariam. Um em cada século. 325, século IV. 381, século IV também. 451, século V. Foram mais de 100 anos, quase 200 anos. E mesmo assim esses concílios falavam a mesma língua. Que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. De 354 a 430, nós temos Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Foi quem mais bem elaborou a doutrina da Trindade aqui no Ocidente. Ele eliminou qualquer forma de subordinação. O Filho não é menor que o Pai, o Espírito Santo não é menor que o Filho. Isto é, tratar o Filho e o Espírito como inferiores ao Pai. Nunca, jamais serão. É a mesma essência, é a mesma divindade, é o mesmo Deus. Agostinho insiste que a ação da Trindade como um todo pode ser discernida por trás das ações de cada uma das pessoas. Assim, a humanidade não é meramente criada à imagem de Deus, ela é criada à imagem da Trindade. E eu consigo beber dessa fonte do Agostinho? Porque o ser humano também é trino. O ser humano ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Sendo corpo, alma e espírito, ele é trino como seu criador. O nosso criador é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Nós também, na nossa composição, somos trinos. Embora o Filho e o Espírito possam parecer posteriores ao Pai, esse julgamento aplica-se apenas nos papéis do processo da salvação. Porque quando a terra era sem forma e vazia, eles já estavam lá. O Espírito já se movia sobre a face das águas. Enquanto da história da salvação, o Filho e o Espírito se mostram subordinados ao Pai no cumprimento das suas funções. Mas na essência eles são iguais. Então quando Jesus ele vem como homem a esse mundo para cumprir um papel, para cumprir uma missão, dentro de um propósito salvífico, aí sim há uma subordinação. Mas fora isso, ele é Deus assim como o Pai. Como se percebe, não foi fácil formular a doutrina da Trindade, mas ela se impôs com uma necessidade para explicar a relação entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo, conforme a revelação, sem negar a divindade de nenhum deles e sem cair no erro do triteísmo, sem achar que existem 3 deuses. Não existem 3 deuses. Só existe um único Deus. Fazendo uma síntese daquilo que Agostinho falou, a Trindade é um equilíbrio perfeito. Porque existe uma igualdade essencial, embora o Filho e o Espírito possam parecer subordinados ao Pai na história da salvação, nos seus papéis práticos, a essência é a mesma. Eles são absolutamente iguais. É o mesmo Deus. Existe uma ação conjunta. A Trindade
pode ser discernida por trás dessas ações de cada uma dessas pessoas, a função do Pai, o papel do Filho, o papel do Espírito. Por isso acreditamos na Trindade e o Imago Dei, a imagem e a semelhança de Deus. A humanidade não é meramente criada à imagem de Deus, Pai. Ela é criada à imagem da Trindade. Porque o Pai já existia, porque o Filho já existia, porque o Espírito Santo já existia. Então fizemos esse recorte antes de 1517, antes da Reforma Protestante. Mas e depois, professor, de Lutero, de Zwinglio, de Calvino e de tantos outros reformadores? Depois da Reforma, o que se fala sobre Trindade? Da Reforma para cá, não houve maior desenvolvimento da doutrina da Trindade. Tudo que eles precisavam construir como teologia foi construído antes da Reforma Protestante. Para usar uma expressão de Berquer, estamos como que estacionados lá na Calcedônia, lá naquele concílio de Calcedônia de 451, aonde tudo ali ficou muito bem definido. Pós-reforma, estacionamos em Calcedônia. Não houve grandes mudanças de 451 para cá. E o foco dos debates modernos, ele vai mudar na sua formulação básica, no seu significado interno da Trindade, na subordinação funcional. A Trindade modalista são aqueles módulos de uma única realidade divina de se manifestar. A Trindade ontológica são as três pessoas existindo distintamente desde a eternidade. Então, não há confusão pós-reforma. A confusão é antes da reforma. A confusão é século I, a confusão é século II. Mas a partir do século IV, século V, já não existem mais confusões no tocante reforma. O que se tem discutido depois da reforma é mais uma questão mesmo de subordinação do Filho, do Espírito Santo, do significado da natureza da Trindade, se é modalista, se é ontológica, quer dizer se o Pai, o Filho e o Espírito são apenas o mesmo módulo de uma única realidade divina, de manifestar, ou são três pessoas existindo desde a eternidade. Nós acreditamos, não como modalistas, nós acreditamos, não como arianos, nós acreditamos, como Agostinho trouxe a sua contribuição, que essas três pessoas elas já existiam antes da fundação do mundo. Convém salientar, então, que a doutrina da Trindade não foi criada por nenhum concílio, nem por um teólogo em particular, nem mesmo por uma igreja católica, ortodoxa, anglicana, reformada, mas a doutrina da Trindade resultou de um esforço de homens de Deus, mulheres de Deus, na interpretação da revelação bíblica, no que diz respeito à natureza divina de Jesus Cristo, do Espírito Santo, em conexão com a unicidade de Deus. Então, apesar de ser um grande mistério, quando a gente começa a estudar, quando nós pegamos ali os anais dos concílios, a gente passa a ter uma visão mais macro. E esses ruídos de comunicação, esses paradoxos,
que são ali paradoxos complexos, eles acabam se minimizando. A crença nessas verdades reveladas nas Escrituras exigiu uma explicação lógica para o aparente paradoxo. A doutrina da Trindade foi a explicação encontrada, mantendo-se fiel à revelação divina, e nós precisamos estudar à luz das Escrituras que essa doutrina, que essa teologia da Trindade, ela é subordinada ao entendimento revelado nas Escrituras. Não é nenhum achismo dos pais da igreja, não é nenhum achismo dos primeiros teóricos, não é nenhuma invenção, é uma descoberta. A doutrina da Trindade não foi criada por nenhum concílio, nenhuma igreja, nenhum teólogo. É o resultado de um esforço humano milenar para interpretarmos a Bíblia de maneira salutar e entendermos aquilo que o Senhor nos revela. Então, sobre tudo o que falamos aqui na nossa aula, para não ficar muito extensa, muito longa, existe uma necessidade de uma explicação lógica necessária para o aparente paradoxo bíblico trinitariano, a fidelidade de manter essa unicidade de Deus sem negar a divindade plena do Espírito Santo e de Jesus, porque eles também são Deus, fazem parte da Trindade, e a submissão, a necessidade perpétua de subordinar o entendimento humano ao que é divinamente revelado. Eu espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Foi só a primeira aula, foi só a aula introdutória. Fizemos um recorte aí daquilo que se entende como Trindade, os concílios antes da Reforma Protestante e aquilo que depois da Reforma nós continuamos entendendo sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Eu vou deixar para vocês as minhas redes sociais. O Robson está dizendo, aula muito interessante. Obrigado, Robson. Aqui está meu Instagram, meu YouTube, meu Facebook, meu LinkedIn e também o meu e-mail. Se você tiver qualquer dúvida, é só você entrar em contato por esses canais aí e com toda a paciência, com toda a ensinabilidade, eu estarei disposto a responder você, tá bom? Nos vemos na aula de número 2.